Seja bem-vindo a mais uma edição do Consciência Próspera, esse programa de entrevista que completou 11 anos em março de 2021 e desde então estamos transmitindo entrevistas ao vivo para vocês, exceto esta. Essa é uma entrevista gravada, eu estou fora de São Paulo, a gente não tem a confiabilidade da internet desse local onde eu estou, então resolvi gravar e trazer um conteúdo especial para vocês. Lembrando também que a programação é sempre disponibilizada nesse Instagram que está aparecendo aí para vocês, aos sábados, toda a programação da semana vocês encontram lá no Instagram, e recomendo também que vocês se inscrevam aqui no canal do YouTube, e se você já é inscrito, curta e compartilhe com os amigos as informações que nós queremos trazer. Nossos convidados são sempre especiais e inspiradores, e por falar em inspiração, esse programa tem total sintonia com o meu propósito de vida, que é inspirar, despertar e habilitar as pessoas a alcançarem seus sonhos mais elevados e incentivar o desenvolvimento espiritual com sabedoria, amor e respeito, por meio de dinâmicas integrativas, educação criativa e comunicação inteligente, co-criarmos um mundo melhor. E o tema de hoje? Cosmologia xamânica, com Ninon Kremer e Flávia Mari. Bem-vindos. Obrigada. Olá para todos. Muito bem. A Flávia está falando de que montanha, Flávia? Aqui estou na Montanha do Juan, em São Tomé das Letras. E o Ninon? Olá, pessoal. Bem-vindos, bem-vindas. Eu estou falando daqui do extremo sul do Brasil, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, com muita vontade de subir a montanha de novo. Muito bom. E eu estou aqui em São Paulo, na Selva de Pedra, essa metrópole aqui com bastante arranha-céus que por vezes não dá nem para ver as montanhas ao redor. E trazendo essas conexões aqui para vocês que têm esses dispositivos de interação, que são celulares, computadores, por meio desse programa. Então vamos pegar um pouquinho dessa atmosfera da montanha lá de Santo Tomé e um pouco dessa atmosfera também do sul, que o Linão tinha me dito que deu uma chuvarada danada antes de começar por lá. E processos de limpeza provavelmente ligados com certeza. Essas conexões. Vocês já repararam que a maioria das festividades, por exemplo, de carnaval também chove? Grandes acontecimentos muitas vezes têm um tempo que recebe, né, essa festividade, né? E a água, ela trabalha muito com o equilíbrio das emoções, né? Então, esses grandes eventos, quando vem com chuva, para mim tá sendo trabalhado de alguma maneira a parte emocional, né? Tanto na alegria como na não tão alegria, né? Mas é interessante olhar para isso. Tem algumas festas, principalmente festas cristãs, que também normalmente tem, né, a chegada da chuva junto. Né? Finados também é um dos dias que não chove. É interessante olhar para isso. Muito bom. E a primeira pergunta que eu vou trazer aqui para vocês, já que a gente colocou o tema cosmologia xamânica, é o que é xamanismo? E a gente vai fazer uma brincadeira. Com quem a câmera abrir é que responde, tá bom? Ok. Porque aí senão fica os dois convidados. Já entrevistei os convidados, fica dois, aí um fica esperando o outro. Aí uma gentileza, e a gentileza. Então vamos combinar de que quem abrir a câmera responde primeiro. Então Okay. Vamos lá. O que é xamanismo? Acho que sou eu, né? Bom, o xamanismo, que na verdade é a ciência natural, é a integração dos conhecimentos com tudo que é vivo e natural. Interpretar esses signos da natureza e utilizá-los em nosso favor, né? Tudo, né? Não os signos, os minerais, as plantas, os animais, tudo isso integrado de uma maneira a, digamos, potencializar a inteligência humana. Ou seja, tudo isso está para ser nossos coadjuvantes. Acho que o xamanismo é o que melhor interpreta tudo isso que a Terra nos dá, né? Nos
alavanca. Muito bem. Então vamos lá, né? O que é xamanismo, né? O que é xamanismo para mim, né? Xamanismo é uma forma da gente reconectar, né, com a natureza, buscar essa conexão que a gente com o sistema foi perdendo, né, voltar a colocar os pés no chão, voltar a participar de uma fogueira, né, conversar, né, com os seres humanos, mas também conversar com as pedras, com as plantas, né, com os animais, tudo para mim, né, e para a grande maioria das pessoas que trabalham com o xamanismo, tem vida, né, tem conexão, né. Então, quando a gente passa a prestar atenção nessas outras formas, né, de comunicação, né, a vida acaba se tornando um pouco mais fluida, né, porque a gente começa a prestar atenção naquelas falas, né, de seres que a gente não está tão acostumado a ouvir falar. Né? Então, para mim, xamanismo é resgate, né? É resgate dessa essência, dessa natureza, né? E as práticas, né, xamânicas, elas têm por fim, né, fazer a gente se conectar de novo, a gente se descobrir dentro dessa conexão. Legal. A pergunta que eu vou fazer agora é sobre a cosmologia. Como é e quando é que vocês conheceram a cosmologia e quem é Juan Uivedo? Duas perguntas, então, já que eu vou transmitir aqui para vocês responderem. Hoje não vou eu. Então, a cosmologia do Juan, na verdade, seria cosmológica a palavra, porque a palavra cosmologia, a acepção, né, digamos, oficial, é o estudo do cosmos, né, é outra coisa. Esta cosmológica é o estudo desse cosmos dentro do cérebro da pessoa. Então, cosmologia, digamos que foi meio uma tradução ao português dessa lógica do cosmos. O Juan sempre falava, é a lógica do cosmos que nos faz pensar no homem como num sistema e dessa maneira poder tomar uma distância e ter uma certa frialdade para poder resolver esses problemas. Sair um pouco da psicologia e ver mais como humânica, algo assim. Não sei se expliquei muito bem, mas seria uma lógica do cosmos, uma cosmológica, que aí foi traduzido como, mas por isso cosmologia, e tem que ter um adjetivo junto, cosmologia isso, cosmologia aquilo, porque não é cosmologia que está no dicionário, né? Então, é uma cosmológica, seria uma palavra que existe. Cosmológica ou lógica cósmica? Ou lógica do cosmos. Ou seja, se a gente pensar, em vez de eu ter vamos supor, tenho um problema com a minha mãe, né? Na cosmológica, eu estaria analisando o violeta, vamos ver, tem uma conexão, o violeta não se comunica com ninguém, então é um planeta isolado, entende? Sendo a mesma, o problema sendo o mesmo, a cosmológica tomaria uma, como poder analisar mais fria a questão. E que depois as outras ciências venham, digamos, confirmar isso, porque se abre um mapa astral e você vai ver que tem um problema de lua. Ou seja, não estamos loucos. Pode ser feito assim também. Não que seja a única, né? Mas pode ser feito assim também. Entendi. E como é que foi seu primeiro contato com o Juan e com a cosmologia? Bom, antes da cosmologia, digamos, o Juan era o diretor de teatro político na Argentina. Então, eu entrei naquele grupo, primeiro, era um grupo de teatro que
digamos, fazia uma participação política, mas porque estava, naquele tempo era proibido fazer política, porque estávamos num governo militar, no final dos anos, no início dos anos 80 na Argentina. Então, na verdade, para nós estávamos fazendo política mais disfarçada de teatro, para não sofrer, porque não se podia fazer política, não se podia, os partidos políticos estavam dissolvidos, né? Aquela coisa de ditadura militar, né? Então, começamos assim, não era a cosmologia, digamos, isso daí veio se compactar já mais no Brasil, eu posso falar, porque lá na Argentina era outra coisa. Se bem o sistema de base era o mesmo, né, no sentido de cores e números, a aplicação daquilo era diferente, porque o teatro é uma, digamos, podemos dizer, uma terapia em grupo, então não estava especificado assim, não era tão pessoal, era mais uma coisa coletiva, né? Movimentos coletivos. Muito bem, então você vai conhecer mesmo a lógica cósmica, a cosmologia ou a cosmológica aqui no Brasil, então, quando você veio para o Brasil. Sim. E Nino, você escutando aqui a Flávia, deu saudade de ouvir esse sotaque tipo do Juan? Ah, com certeza, né? Com certeza. Né? Mas é interessante porque aqui no sul, né, a gente avizinha muito com a Argentina, com o Uruguai, então tem uma troca muito grande, né, com esses hermanos aí, então é um sotaque que é muito presente, né, para a gente aqui, né. Então mata um pouco a saudade e às vezes a gente mata aí porque a gente com frequência conversa aí com a Flávia, né, para fazer algumas trocas, né, de informação. E aproveitando o gancho, né, a pergunta, né, da chegada, né, da cosmologia, da cosmológica, né, ou como a Flávia fala, assim, que de vez em quando precisa ter um sobrenome, né, então esse sobrenome, muitas vezes, ele se torna cosmologia xamânica, cosmologia energética, né, então ele ganha, né, alguns nomes, né, juntos, um sobrenome, digamos assim, né, e eu acredito que mais é como uma forma de identificar, né, o que é essa cosmologia, né, além disso que a Flávia falou, né, porque se a gente pegar um pouco mais de 30 anos atrás, que foi quando eu conheci, né, a cosmologia, naquela época a gente chamava ela de cosmologia só, ou de cosmo, né, aqui no Rio Grande do Sul. E o que aconteceu é que nessa época aí, 88, por aí, que foi quando eu conheci, né, a cosmologia, eu conheci dentro de um consultório de uma psicóloga fazendo terapia, né? Mas eu já gostava de terapia diferente. Então, quando eu fui buscar essa terapeuta, né, essa psicóloga, eu fui buscar porque me disseram que ela trabalhava com pedras, com velas, né? E aí eu queria ver o que era isso, né? Então a gente fez a primeira sessão, na segunda sessão ela me indicou, né, o uso de algumas velas, algumas cores, o uso de pedras, né, e aí eu comecei a me enfronhar mais, né, querer conhecer mais, né, até o momento em que eu perguntei para ela quem é que tinha trazido esses ensinamentos, essa sabedoria. Ela me falou que era um outro psicólogo do interior de São Paulo, né, e aí a gente fez contato com ele, né, e trouxe ele para Porto Alegre e a gente fazia grupos, né, uma vez por mês, né, que a gente chamava de grupão, né, uma vez por mês, de sexta a domingo, se aprofundando na teoria e na prática, né, da cosmologia. Depois disso, né, o tempo foi passando e eu perguntei para ele quem é que tinha, né, sintetizado a cosmologia e como é que a gente fazia para trazer ele para Porto Alegre. Foi quando eu soube da forma de trabalho do Juan, né? E aí a informação de que ele não viria,
né, que se eu quisesse mais informação eu teria que ir atrás dele, né? E aí em 1991, né, junto com um amigo, a gente foi para São Tomé, né? Passamos um mês lá entre a montanha e Baipendi, né, que era uma base, no caso, né, na época. E foi ali o primeiro contato com o Juan, né? Depois eu tive outros contatos em outras idas, né? Encontrei algumas vezes ele em São Paulo capital, quando ele ainda ia, né, a São Paulo. Depois Águas da Prata, também alguns encontros, né? E a montanha, né? Que algumas vezes também, né? O fato da gente morar muito longe, né? Não dava essa possibilidade que muitas pessoas de mais perto conseguiam de estar mais com ele, né? Então, foi mais ou menos assim que eu cheguei, né, na cosmologia. Depois teve um tempo de dormência, né, digamos assim, né, onde ela estava sendo só usada por mim para consumo interno, né? Aí em 2000 veio o sonho dos tambores, né? E esse sonho dos tambores me botou na estrada, né, para trabalhar com o xamanismo. E dali para frente a cosmologia ela veio crescendo junto, né? De uma forma em que eu comecei a passar esse conhecimento adiante, né? Hoje o trabalho ele está praticamente 100% dedicado, né, aos tambores e à própria cosmologia, né? E quando a gente fala hoje de cosmologia xamânica ou cosmologia energética, né, é uma forma da gente poder identificar que tipo de cosmologia é essa, que tipo de cosmológica é essa, né? Porque lá, 30 anos atrás, não existia Google, não existia buscadores, né, de informação pela internet, então tu falava de cosmologia, era meio boca a boca, né? Hoje em dia, quando tu fala de cosmologia e tu entra num buscador desses, né, se tu falar só cosmologia, ela vai te levar para astronomia, para astrofísica, né, tamanho de planetas, localização. E quando a gente entra com cosmologia energética, né, ou cosmologia xamânica, a gente vai para a cosmologia que o Juan trouxe, né, que é quando a gente conecta, né, esse cosmos todo que está aí fora com as energias, né? Por isso que entra a questão da ciência, da física quântica, da neurociência, da própria medicina, né? Tá tudo junto, né? Tudo junto embolado nessa sabedoria. Se deixar, eu vou longe falando. Ai, muito bom. Agora vamos trazer, então, já que a gente citou aqui o Juan, conte uma história que foi marcante para você com o Juan. Qual a história, o ensinamento ou a história marcante que foi importante para você com o Juan Uivedo? Bom, nossa, cara, eu não poderia falar uma história, porque tem muitas histórias. Não sei, mas o que eu posso dizer, a prática é o mais importante que eu me lembro de Juan, assim, de tudo que ele fez, né? Porque era realmente uma pessoa muito pródiga, virtuosa, né? E realmente dedicada à questão humana, né? De corpo e alma. Então, não sei identificar o mais incrível que ele fez, assim, mas foi conseguir colocar em prática, no campo, tudo que ele pensava, sonhava e queria fazer, que foi, digamos, a magia prática que ele fez aqui, que é difícil de resumir numa história só. Eu acho que eu não poderia, mas tudo isso de chegar aqui, esse trabalho de formiga que ele começou fazendo na comunidade, numa comunidade simples, né? Porque isso daqui, quando a gente chegou, tinha quantas pessoas moravam em São Tomé das Letras, e 350 eram extratores de pedra.
Então, ele conseguiu simplificar de tal maneira a coisa, todo esse conhecimento e tudo isso, reduzi-lo à sua expressão mais simples, de maneira a que todo mundo compreendesse. Então, ele conseguiu empoderar uma comunidade inteira de pessoas analfabetas. Eu acho que eu não tenho palavras para colocar a grandiosidade disso daí, como ele conseguia se comunicar com a pessoa mais simples e conseguir que ela conseguisse o que ela queria, empoderá-la de fato. E ele conseguia falar com cada pessoa no seu nível. Eu acho que isso foi o mais incrível que ele passou. Que qualquer um podia ser o que quisesse, né? Como devolver uma certa divindade a cada um, desimportando sua condição intelectual ou material. E não sei, talvez em algum momento me venha alguma história específica, mas eu não, no momento assim, não me vem. Realmente é uma pessoa muito especial, e qualquer um que tenha conhecido, desde a pessoa mais simples até a mais importante, acho que vão, digamos, coincidir nisso, né? De que tinha uma humanidade, sabe? Não colocava somente aqueles dons todos a serviço de algum corporativismo. Ele, qualquer pessoa era importante para ele. Acho que era o mais bonito que eu pude acompanhar dele, né? Nossa, com essa fala, né, da Flávia, não tem muito que contar assim de uma forma maior, né? Eu acho que isso aí é um resumo, né, da história, do conhecimento que eu tinha também em relação a ele, né? E é interessante porque ele partiu em 2009, né? E às vezes, quando eu estou com um grupo, né, trabalhando com esse conhecimento, às vezes parece que ele continua trabalhando e trazendo, né, essa força, esse conhecimento. Às vezes a gente entra em momentos assim de dúvidas, né, e parece que vem um estralo, né, e que tem um dedinho, né, desse grande mestre, né. A nível pessoal, eu tive uma experiência assim que para mim marcou bastante, né. Eu tive tempo de pensar enquanto a Flávia estava falando, né. Então, uma experiência que para mim foi bem marcante foi em Águas da Prata, né, interior de São Paulo, um lugar que ele ia bastante, né. E eu fui participar de um trabalho, um encontro de final de semana, aonde uma das conversas, né, que se teve com o grupo era das qualidades, né, das pessoas que tinham uma abertura maior para o xamanismo, né, e ele falava da questão dos elementos, né, que guiam, né, os xamãs, né, os mestres, né, e que cada um tem o seu, né, e ali a gente falou muito disso e ali eu tive hoje eu considero, né, uma iniciação, né, do elemento ar, naquele fim de semana, né, a gente ficava numas cabanas, né, cada um tinha a sua cabana, né, e aí teve antes de eu vir embora, antes de eu voltar, né, numa noite eu tive uma tempestade dentro da cabana, né, uma tempestade de vento, né, e foi muito maluco, porque eu imaginava que lá fora, né, estava tendo uma tempestade. E aí eu levantei de madrugada, né, para abrir a porta para olhar o que estava acontecendo, e essa tempestade ela estava acontecendo só dentro da minha cabana, né?
E aí eu lembrei, né, dessa fala dele, né, e disse assim, nossa, isso aí tem alguma conexão com esse elemento ar, né. No outro dia, antes de vir embora, ele falou de uma iniciação dentro do elemento ar, né. Então foi uma coisa assim que para mim marcou muito, né. E fora outras falas que às vezes ele trazia, né, extremamente conectadas, né, com o que estava acontecendo, que tem muito a ver também com todo o caminho, né, que ele fez, que ele vivenciou, né, dentro de vários povos nativos, né, e principalmente do convívio dele com os Jivaros, né. Então, eu acho que essa é a experiência, assim, que para mim, se eu tiver que lembrar, é uma das coisas, assim, que para mim marcou bastante. E nesse ponto do conhecimento com os Divaro, fala um pouquinho dessa relação com os povos de que vocês têm lembrança, de que o Juan passou e se interagiu e se conectou. Então, Samuel, na realidade, pela história, né, que a gente ouve por algumas falas dele, né, ele conviveu, né, durante um tempo com esse povo, né, com os Jivaros, aonde vem toda uma informação, né, principalmente da questão das energias, das cores, né, e claro que daí com a capacidade, né, intelectual dele, com a psiquiatria, com a astronomia, com a astrologia, com todos os conhecimentos que ele tinha, né, ele acabou fazendo uma síntese de tudo isso, né, com informações do momento atual, né, onde a gente consegue ver a vibração, né, e claro que depois aí eu mergulhei mais nessa questão desse conhecimento. Então hoje a gente consegue ver nas cores toda uma vibração que a física traz, né, de calor, de frio, né, todas as influências que essas cores nos trazem, né. Então, uma sabedoria nativa, né, ancestral, que a ciência hoje vem aos pouquinhos comprovando, né. E ele, desde que saiu, né, da Argentina, né, ele conviveu com outros conhecimentos, com outros povos também, né, nativos, né, e a grande capacidade dele foi poder fazer essa síntese, né, uma capacidade pela própria cultura que ele trazia, né, e pelas conexões que ele fazia com esse mundo maior que é o cosmos. Bom, eu lembrei de duas passagens muito interessantes que para ele foram um grande aprendizado, porque ele, como ocidental, como nós, né, era uma pessoa muito desenvolvida intelectualmente, né, já tinha passado pela Europa, então, mas nunca tinha estado no campo, na terra, podemos dizer assim. E então, quando ele foi a essa montanha do Cotopaxi, montanha no Equador, diz que as pessoas apontaram, a tribo fica lá em cima daquela montanha, então, e ele vinha com a mochila, um monte de coisa, e começou a subir, e aquela mochila começou a pesar, então ele foi se desfazendo das coisas pelo caminho. Aí sim que quando chegou lá em cima, aproximadamente um dia e meio, 2 dias depois, tinha jogado tudo fora, porque não aguentou o peso. E quando chegou lá, se deu conta que não precisava de nada daquilo dali. E também outra coisa que ele falou é que os índios não davam aula e que eles não explicavam nada do que faziam. Então, o que ele aprendeu foi vendo o que eles faziam. Mas ninguém respondia. Se ele fosse perguntar, por que isso, por que aquilo, como temos costume nós aqui de fazer. E ninguém respondia nada para ele. E outra muito engraçada, que um dia levaram ele para pescar, eles pegavam os peixes com as mãos, né? Aí ele viu que as pessoas pegavam os peixes
aí ele foi tentar e conseguiu, achou fácil aquilo. Aí, né, pegou um, pegou outro, achou graça, né, falou, vou pegar mais, né, porque tá fácil. Aí, mas viu que todos os outros só tinham pegado um. E quando ele foi embora, ele tinha um monte. E aí, quando chegou na aldeia, o índio falou lá, bom, agora você vai ter que comer todos esses peixes. Ele falou, não, mas eu não quero comer todos. Aí falou, mas então não podia ter pegado. Disse que lá não tinha negócio de tempero, cozinhar, tinha que comer o peixe cru. Ele teve que comer aqueles peixes todos cru, porque tinha pego coisa, né, tipo assim, ocidental, né, falar, olha, é fácil, então vou pegar um monte, né? E aí teve que comer aqueles peixes cru aí, digamos, tudo que ele sabia, como que ficou pequeno, naquela tribo não servia para nada aquilo. Aí depois que ele, não que ele aprendeu, podemos dizer, mas que ele lhe foi permitido observar as trocas de energia, né, que era o que ele queria e que eles também já até telepaticamente sabiam, né, quando ele chegou, o que ele queria. Falaram, bom, agora você já está pronto, mas ele não queria mais ir embora. Aí botaram ele para dormir, colocaram numa embarcação pequena e largaram lá sem roupa, devolveram, jogaram lá para baixo, digamos assim, e assim terminou a experiência dele com essa tribo. Foi isso que eu lembrei agora. Muito bom. O Ninon estava falando sobre esse conhecimento que ele teve como uma terapeuta que trabalhava com velas, que trabalhava com pedras. Então fala um pouquinho, pode ser começando até pelo Ninon, dessa relação da cosmologia ou a cosmológica com as velas e com as pedras. Então, Samuel, é interessante, né, porque essa experiência, né, ela tem o início naquilo que a gente começou falando do xamanismo, né, dessa ligação e da conversa que a gente pode ter com essas irmãs, né, que são as pedras, né. E se a gente for olhar, né, em várias culturas nativas, tem essa conexão, né, com essa sabedoria, tanto que quando a gente vai para dentro de um temazcal, né, uma sauna sagrada, né, uma sweet lodge, quem vai lá para dentro são pedras quentes, porque elas transmitem essa sabedoria, né, as anciãs pedras, né. Então a gente vai ver esse conhecimento das pedras sendo usado em muitos povos, né. E na cosmologia não podia ser diferente, né, nessa cosmologia xamânica, né. Então, tanto que se trabalha com as pedras, né? Se trabalha com um jogo das pedras, que é um oráculo, um jogo, um filtro, né? Onde a gente prepara 64 pedras, põe conceitos, põe palavras e faz com que esse jogo converse com a gente, né? Então, ele tem uma conexão com o nosso sistema neurológico, né? Com o nosso cérebro, e é tudo via pedras, né? Uma das coisas que para mim sempre marcou bastante, né, é a utilização das pedras como base de vela, como base do fogo, né? Então a gente usa muito as velas acesas em cima de pedras, né? Porque junta essa conexão do fogo, né, com a conexão da pedra, né? Nas velas, né, como tem essa representação do elemento fogo, né? A gente hoje em dia tem essa possibilidade de ter as velas coloridas, né? Então eu costumo usar bastante, né, para potencializar alguma determinada energia que tu vai trabalhar, né? A vela colorida, o fogo colorido, né? Então eu tenho como ter um fogo dourado, né? Se eu precisar trabalhar com essa energia, um fogo violeta, se eu precisar trabalhar com essa energia, né? E uma coisa que se usa muito também na cosmologia, como forma mágica de trabalhar, né? São as cores nas velas, são as cores nas roupas que a gente veste,
são as cores nos alimentos que a gente consome, né? Então, isso tudo a gente já faz ao natural, né? Com o conhecimento da cosmologia, a gente amplifica, né, esse saber e pode intencionar, né? Então, essas energias, essas cores, num movimento mágico, né? Então, se eu tenho que trabalhar, vamos supor, o vermelho, né, que traz conexão com a minha força, né, com o meu guerreiro, eu posso usar um fogo vermelho, então eu escolho uma vela vermelha e vou trabalhar com ela, vou acender essa vela, né, num campo de fogo para potencializar. Posso comer esse vermelho, então eu posso fazer uma dieta de um dia lá com tomate, com moranguinho, com melancia, com comidas, né, alimentos vermelhos, e ainda posso me vestir com vermelho. Sendo que para tudo isso eu vou fazer um ritual, eu vou criar uma intenção, né? E isso aí nos traz força, né? Eu vejo muito nos atendimentos que eu faço, né, algumas pessoas que têm algumas dificuldades, que a gente consegue identificar em que setor está essa dificuldade, identifica a energia que está envolvida, né, a cor que está envolvida, e a gente começa a fazer um trabalho mágico com aquela cor e com intenção, né? Que é o que o Castaneda falava muito, né, nos livros dele, né, sobre o intento, né? Se não há intento, se não há intenção, não há movimento mágico, não há coisas que a gente possa fazer, né? Então, para mim, a pedra e as velas, elas têm essa conexão de facilitar, né, um trabalho mágico. Bom, o que eu posso acrescentar ali é que as pedras têm um vácuo, e esse vácuo é possível de ser preenchido. E preenchido com o quê? Preenchido energeticamente. E as horas do dia são, digamos, cada hora do dia tem a regência de um planeta. Então, a energia desse planeta pode ser atraído na hora certa e, digamos, como capturado em uma pedra. Por isso que por exemplo, se eu acender uma vela cor-de-rosa numa hora rosa e colocar em cima de uma pedra, eu vou estar preenchendo aquela pedra dessa energia cor-de-rosa. Então, por isso, digamos, a pedra funciona como uma pilha, que ela é possível de ser carregada energeticamente. Então, se eu detecto, por exemplo, uma falta de rosa naquele paciente, eu posso recomendar, digamos, acender velas rosas, e na hora rosa vai estar, digamos, preenchendo dessa energia que está faltando naquela pessoa. Então, automaticamente, ela, sendo alimentada aquela parte que estava sendo negligenciada, automaticamente vai sentir um bem-estar. E assim com qualquer outro elemento que estiver minimizado ou, digamos, ou em conflito. Muito bem. Como vocês estão trazendo essa questão das cores, traz um pouquinho então o significado dessas 12 cores para a pessoa ter uma síntese da compreensão desse trabalho com as velas e a hora, né? Que a Fábio acabou de trazer a hora da hora rosa, a hora dourada, a hora prateada. Então, fala um pouquinho dessas 12 cores em síntese, e saiba que também um vai complementar o outro, então fique tranquilo que vai ter um conhecimento especial aqui para vocês que estão acompanhando a gravação. Bom, a primeira cor, a mais pesada e que representa o planeta mais longínquo da Terra, que é Plutão, é a cor preta, que ela fala especificamente da coisa material. Então, se eu quero reforçar a questão material, é a cor que eu vou tentar chamar ou capturar, né? Depois vem o branco, que é o contrário do preto, obviamente, que o branco é tudo
tudo espiritual, é o contrário do material, é o puro espírito, podemos dizer assim. Depois, do branco vem o amarelo, que ele é como um equilibrante, tenta equilibrar a matéria com o espírito. E depois do amarelo vem o prata, que é o tempo, a planificação, né? A intuição, aquela energia que fala para fazer aquilo agora, né? Essa intuição de que melhor agora e não depois, enfim, esse é mesmo que define, eu acho. Depois do dourado, que são as virtudes da pessoa, aquilo mais bonito que ela tem e quer mostrar a todos. Né? Se eu faço algo de bom, olha, gente, eu estou aqui, né? Depois de alguém. Flávia, deu uma cortada aqui, deu uma cortadinha aqui, você travou inclusive na imagem. Você estava falando do dourado, agora volta nesse ponto depois do dourado. O dourado fala virtudes da pessoa, aquilo que ela tem de melhor ou de mais bonito e que gosta de que todo mundo saber isso daí, o bonito ou a coisa boa que ela faz. Depois vem o rosa, que ele vem a ser tipo mediador entre o dourado e o prata, porque assim como o prata é pura estratégia e o dourado é só esplendor, o rosa vem como um equilibrante, não? Vamos encontrar o prazer de tudo isso, né? Ou seja, nem superexposição, nem super encobrimento, né? Um equilíbrio entre isso, o prazer da pessoa, o estar à toa, a preguiça, as brincadeiras, né? Depois do rosa temos o verde, que fala do sonho da pessoa, do que ela acredita, do que tem que ser alimentado nela. E o celeste, que é uma espécie de verde, mas mais direcionado, por isso a gente compara o celeste ao amor da mãe, que é tudo para aquele filhote, né? Tudo por aquela cria, que é um amor mais egoísta, digamos, mais direcionado. Aí depois temos o vermelho, que é pura ação, digamos, aquela reação primária, aquele instinto de supervivência que nos faz resistir, ter muita mais força do que pensávamos, ou muito mais do que poderíamos acreditar. Depois vem o azul, que eles são os porquês, por que estamos aqui, quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o questionador, né? Por isso que tem a ver com conhecimento e a parte lógica, porque são aquelas perguntas fundamentais do ser humano. De marrom, que é o espaço físico, é a forma, aquele quadrado no que temos domínio. E, por último, vem o violeta, que é a compreensão de tudo, de que existem programas anteriores, de que tem que, digamos, harmonizar tudo isso, e às vezes quem tem mais posicionamento ou conhecimento se sacrificar, por isso que o violeta é o que está sempre pronto ao sacrifício, é o sacrifício em prol do conjunto. E aí, acho que foi a roda. Muito bem, trouxe os 12. Aí eu vou pedir pro Ninon trazer essa mesma perspectiva das cores, mas focando na utilização das velas. A Flávia acabou de trazer aqui uma noção mais de personalidade, de psique, de conexão abrangente daquele ser e do aspecto, eu vou chamar aqui como sendo meio que arquétipo daquela cor.
E aí eu vou pedir para o Ninão trazer como que se pode utilizar essas 12 cores, ali que vai do preto até o violeta, nessa sequência que a Flávia nos trouxe, e mais no contexto de utilização das velas, já que a gente pegou um gancho nessa resposta que você nos trouxe também anteriormente. Vamos lá. Eu gosto de chamar essa utilização das velas, das pedras, enfim, das coisas da natureza, de magia tribal, né? Era um termo que o Juan usava, né, para algumas coisas, né? Magia tribal no sentido de ser uma coisa mais primitiva, de ser uma coisa mais antiga, né? Então, quando a gente fala de benzedeiras, né, de benzimento, a gente está falando dessa magia tribal, né? Mas pegando esse gancho, né, de coisas que a gente pode fazer utilizando as velas com essas cores, né? Então vamos supor, né, vamos usar a imaginação, né, e eu vou trazer alguns pontos e como é que a gente pode usar, né? Vamos supor que eu tenho que materializar, né, alguma coisa e eu tô com um pouco de dificuldade de acreditar naquilo que eu quero materializar, né? Então eu posso usar uma vela preta, né, para me ajudar a materializar aquilo que eu quero, né? Principalmente coisas relacionadas a bens materiais. O preto ajuda muito. O preto tem uma conexão muito forte com a prosperidade, com o dinheiro, né, com o futuro, né, que nem a Flávia falou. Então eu quero materializar alguma coisa, vou lá no meu espaço sagrado e acendo uma vela preta, né? E aqui uma coisa que é muito importante, né, que eu costumo trazer também, sempre, né, é desvincular o uso das velas coloridas a qualquer tipo de religião, né? Cada religião tem o seu caminho, cada religião tem os seus conceitos e preconceitos, né? Então a gente vai ver que na grande maioria não se trabalha com vela preta, não se trabalha com vela vermelha, né? Só que aqui a gente está trabalhando com energia, né? Toda vez que eu trabalho com preto, eu estou falando de uma frequência cósmica, né? Em que eu vou ter a conexão com o planeta Plutão e com a constelação de Leão. Então é uma outra conversa, né? Que lá no hermetismo, no ocultismo, se fazia muito quando a gente dizia assim como em cima é embaixo, ou vice-versa, né? Assim como embaixo é em cima, é frequência, né? Então o preto para materializar, né? O branco, vamos supor que eu não estou acreditando muito em mim, né? Que eu estou precisando ter mais fé em mim, né? Ou eu estou precisando honrar algum antepassado. Então eu vou trabalhar uma vela branca para fazer esse movimento, ou de conexão com o acreditar em mim, né? Ou para honrar algum antepassado, que são características da energia branca, né? Então a gente, através do fogo, né, da vela, que é uma ignição, né? Eu vou dar ignição na energia branca, né? Aí vamos supor que eu preciso me comunicar bem, né, com um grupo, né, fazer uma palestra que eu quero me sair bem. Então eu vou acender uma vela amarela, né? Que o amarelo é Mercúrio, né? É a conexão com a constelação de Virgem, né? E traz numa das suas características a comunicação, né? Então ter esse amarelo aceso lá no meu espaço sagrado é potencializar magicamente a minha fala, uma das coisas do amarelo, né? Porque a magia também está no amarelo, né? Vamos supor que eu quero me proteger, né? Eu preciso me proteger porque eu vou num lugar em que as pessoas podem ficar me olhando e podem tirar minha energia. Então eu vou, antes de sair de casa, eu vou acender uma vela prata, né? O prata trabalha com a proteção, assim como o movimento. Então uma outra intenção que eu posso levar para o prata é eu quero que as coisas aconteçam de forma rápida, né? Posso acender um prata, né? Eu preciso ser reconhecido, né? Eu preciso de reconhecimento nas coisas que eu estou fazendo, né? Ou eu preciso que as pessoas enxerguem o meu trabalho. Eu posso trabalhar o dourado, né? Então eu vou acender uma vela dourada para trabalhar o reconhecimento, né? Para que as pessoas enxerguem ou para que as pessoas me reconheçam, né? Rosa, né? Eu estou num período que as coisas estão muito pesadas,
que está tudo muito intenso. Vamos acender, então, uma velinha rosa, né? Para que o rosa possa nos trazer essa leveza, a alegria, a diversão, né? Lembrando que no rosa também mora o teatro, então mora dentro do rosa as possibilidades, né, da gente ser aquilo que a gente não é, né? Então a gente cria máscaras, né? Então, para trabalhar, né, essa vibração, eu prefiro ficar com a leveza e com a alegria. Então, vou acender uma vela rosa para isso, né? Depois do rosa, a gente vai para o verde, né? Então, o verde pode ser... de repente, eu estou enjoado fisicamente, né? Eu estou me sentindo mal. Eu posso acender uma vela verde pedindo a potencialização das curas, né? O verde trabalha a cura também, né? Ele trabalha todas as formas de alimento, de alimentar, né? Então, eu posso me curar usando uma vela verde, né? Então, vou lá e trabalho uma vela verde, né? O celeste, né? Eu estou precisando criar, né, alguma saída para alguma atividade que eu tenho, né? Então, eu preciso ativar a minha criatividade, né? A energia que ajuda a ativar a criatividade é o celeste, né? Então, eu vou lá e acendo uma vela celeste para ativar esse poder de criação, né? Toda essa criatividade que mora dentro de mim, né? Vermelho, né? Acender uma vela vermelha. Para que eu acendo uma vela vermelha? Para trazer força, né? Para trazer energia, para trazer vontade, né? Então, às vezes, a gente acorda de manhã cedo, né, meio sem vontade de encarar o mundão, né? Aproveita que pela manhã é campo do fogo, e vermelho é uma energia de fogo, então a gente aumenta essa potencialização, acendendo uma vela vermelha de manhã cedo, já pedindo que o dia transcorra com muita força, né? Depois a gente vai para o azul, né? E o azul eu usei muito para alguns clientes que estavam em processos de ter que estudar para passar num concurso ou para passar num vestibular, porque o azul abre o campo do conhecimento, né? Então, usa o azul para o conhecimento. Acende uma velinha azul lá para uma prova, para um teste, né? Para assimilar um final de semana que tu vai fazer um grupo de estudo, né? Então, a gente usa o azul para isso, né? Acender marrom, né? Marrom é a cor que nos ajuda a nos posicionar. O marrom nos ajuda a dizer não ou dizer sim, aquilo que nos faz bem, né? E ajuda também a gente a organizar as coisas, organizar aquilo que está bagunçado, né? Então, quando a gente quer, vamos supor, organizar alguma coisa, vai para o marronzinho, né? Começa a usar esse marrom. Acende uma velinha marrom, né? E o violeta, a 12ª, né? Ele vem como um grande transformador, um grande transmutador, né? Então, a gente pode acender um violeta quando a gente está num processo de dor mais profunda, né? Trabalha o violeta, né? Trabalha uma vela violeta para te ajudar a sair, né, desse clima, né? Eu até tenho algumas pessoas que vêm com questões de depressão, que eu dou uma dieta violeta, né? Toma suco de uva, acende vela violeta, põe um lençol violeta na tua cama, e daqui uma semana a gente volta a conversar para ver se o processo não está mudando, para a gente mudar também as energias, né? Então, com isso, a gente tem uma magia prática aí, né, para trabalhar essas 12 cores, trabalhar essas 12 energias. Flávio, eu vou pedir para você falar um pouquinho também sobre a magia tribal, como é que você também teve esse contato com a magia tribal nesses ensinamentos do Juan Oivedo. Bom, digamos que passei por um processo similar no sentido de se desfazer do peso, né, de vir de uma cidade grande, de tudo isso que eu já comentei com vocês. Então, meio que nós tivemos que subir a montanha a pé, carregar o catavento nas costas, tudo esse processo de tirar o peso. Bom, tivemos a sorte de poder experimentar, digamos, de fazer a vivência de viver, digamos, tribalmente, porque
quando nós chegamos aqui, era uma montanha pelada, não tinha nada aqui, não tinha nada, nenhuma construção, então a gente chegou aqui, digamos, começamos a experimentar, a fazer a experiência prática de viver sem nada, de viver em barracas com o mínimo possível, sem energia elétrica, sem banheiros, sem nada. Então, ali, digamos, como que foi mais, sei lá, tivemos muita sorte, pudemos fazer a experiência prática de como se organizam as pessoas em um lugar virgem, né? Numa coisa, enfim, onde não tinha nada. Então, ali, digamos, a nossa iniciação foi na prática, como começar do zero, digamos. Começar do zero e ir construindo esse corpo energético, ou seja, aprendendo o que nos faltava, digamos, porque a gente era muito intelectualizado, mas nunca tinha pisado com o pé na terra. Então, digamos, como que precisa desses dois mundos, desses dois conhecimentos para você poder transitar entre as realidades, né? É bastante difícil você, digamos, tirar toda aquela roupagem, né, do que podemos chamar civilização ocidental e voltar a esse ritmo natural de você dormir quando o sol se vai e acordar um pouco antes do sol nascer, por exemplo. São coisas que, ditas assim, parecem simplórias, mas que causam um efeito definitivo no ser humano. E que, de repente, não sabia que era aquilo o que lhe faltava, uma conexão natural, aquilo que outras pessoas, né, podem obter naturalmente. Sim, e aí nisso que você está falando traz muito essa conexão das cerimônias em si, né? Por exemplo, o Ninon trouxe essa cerimônia que ele participou lá em Águas da Prata, onde teve essa iniciação com os ventos. E aí tem outras tradições que vão fazer as conexões por meio das danças cerimoniais, onde também é o largar, né, esses conceitos da sociedade em si para imergir dentro de um espírito da magia tribal, um espírito da magia das relações. E eu vou pegar um gancho no que o Ninon tinha dito, né, em relação ao intento do Carlos Castaneda, porque é outro ponto que também nos chega quase que constantemente quando se fala do Juan Ivedo, a relação de Juan Ivedo com Carlos Castaneda. Bom, a relação de amizade e de identificação energética, podemos chamar, né? Porque era um grupinho lá que juntou no sul dos Estados Unidos, né? E que mais ou menos estavam na mesma frequência. Então, acho que um acabou alimentando o outro, né? Em todos os sentidos. Não sei como poder explicar melhor isso daí. Acredito que é isso, né? Era uma relação de amizade, que virou uma relação de amizade, onde um alimentou o outro de suas caminhadas e experiências, né? E um encontro afortunado, podemos dizer. Então, né? Na realidade, tem essa parte aí que a Flávia está trazendo, e tem histórias também, né? Na realidade, a gente, infelizmente, hoje não tem como confirmar, né? Porque o Juan e o Castaneda já foram embora, né? Mas tem a parte histórica, no sentido de, nos livros, né, do Castaneda, ele falar muito de um certo Dom Juan, né? Então, tem algumas pessoas que seguem a cosmologia que afirmam, né, que o Juan era o Dom Juan do Castaneda, né? Não tem como a gente ter certeza disso, né? Mas o fato é que eles fizeram, durante o tempo,
uma caminhada aonde eles comungaram de muitas coisas, né? Então, não dá para descartar, né, essa possibilidade. Fato é que eles lecionaram na mesma universidade, eles trocaram um quarto, né, em comum, né? E aí também tem toda essa parte mágica que foram das buscas, né, que eles faziam e que eram buscas na prática, né? Não é ler um livro e ter teorias, né? Eles mergulharam de alguma maneira na vivência, né? Na vivência tribal, né? Então tem toda essa história, tem as partes reais confirmadas e tem as partes que são do imaginário ou não, né? Então a gente tem algumas pessoas que afirmam, né, que o Juan era o Dom Juan, né, do Castaneda. Uma outra conexão também que me veio relacionado a isso é que a Flávia e também o Ninon, ambos falaram sobre essas conexões de campo energético. Como é que vocês entendem, então, essa formação e estudo do campo energético pela perspectiva da cosmologia xamânica? Digamos, o campo energético personal, né, individual de cada um, né, ele é formado das relações que as energias têm entre elas, de relações energéticas, que são dadas pelo posicionamento dos planetas durante o tempo da gestação. Ali se formam essas conexões que depois vão representadas no campo, vai dar um desenho ou outro, né? Uns são mais brilhantes, outros, né, mais escuros, e o campo pessoal está inserido no campo social e depois no campo global, podemos chamar assim, né? Então, quanto mais a gente conhece, por exemplo, como que estão desenhados nosso espectro, a gente pode se colocar melhor, vai saber aonde vai entrar com mais facilidade e aonde vai ter mais dificuldade. Não sei se era essa a pergunta, ou sei lá, se eu falei certo, se era isso que você estava me perguntando, quer dizer. Falou, citou sim. Está tudo certo, Flávia. Então, é interessante, Samuel, porque na realidade, quando a gente começa a trilhar, né, esses caminhos do autoconhecimento, caminhos de energia, né, ou caminhos esotéricos, a gente começa a entrar numa outra dimensão que não é só a física, né? A física é eu aqui, eu me tocando, eu te vendo, eu vendo a Flávia, isso é físico, né? Mas e esses outros corpos, esses outros campos que a gente tem, né? E eu vejo isso na cosmologia como uma forma de informação que amplia essa nossa conexão, né? Quando a gente olha para as cores, quando a gente olha para as vibrações, quando a gente olha para o cosmos, né? Então, a gente tem uma sensação quando chega perto de alguém, se tu gostou daquela pessoa, se tu gostou da cara dela, né? Na realidade, não é só da cara dela, se tu gostou da energia que ela traz, né? E isso entra num caminho mais sutil, né, de percepção, e quando tu vai trabalhando todos esses caminhos, isso aí vai ficando mais forte em ti. E é interessante que eu gosto de levar, né, na cosmologia energética, a nossa mão direita é a mão receptora, né, é a mão que recebe, né, e quando eu vou cumprimentar alguém, é a minha mão direita que eu levo para cumprimentar aquela pessoa, assim como aquela pessoa também me traz a mão direita dela, que é a primeira conexão vibracional, energética que a gente faz, né? E aí, quando a gente aperta a mão, tu já está recebendo um tipo de informação, né? E aí começa um outro caminho, né? Tem pessoas que tu não quer nem cumprimentar, sabe? E tem pessoas que tu não quer só cumprimentar, tu quer cumprimentar e tu quer abraçar, né? E isso tem uma força, né? Que para mim vem desse campo energético, né? Então, quando tu entra num espaço e esse espaço
para ti ele está pesado, ele está denso. É campo energético, né? Então, muitas vezes a gente, principalmente usando a cosmologia, a gente consegue se preparar para esses campos, né? Eu sei que eu vou fazer uma palestra num lugar que eu nunca fiz. Vou fazer uma preparação energética antes, vou trabalhar o prata para me defender, para fazer as coisas fluir, vou trabalhar o amarelo para a minha comunicação ser coerente, né? Então, a gente trabalha magicamente, né, com essas conexões, né? Hoje em dia não, já faz muito tempo, né? A gente ouve falar muito das constelações, né? Constelações familiares, constelações sistêmicas, e uma das bases das constelações é o campo morfogenético, né? Então, o que a gente tem aí? Tem um cientista, né, o Rupert Sheldrake, inglês, que trabalha com campos de informação, que não são físicos, não é um rádio, não é uma televisão, são informações que vêm em outros níveis, né? E esse cara vem trabalhando isso, e é base das constelações, porque quando tu entra numa constelação, tu entra no campo de informação daquele sistema, daquela família, né? Daquela situação, né? E isso tudo é energia, né? Não tem como a gente fugir dessa energia. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue perceber isso tudo, mais tudo isso facilita a nossa caminhada aqui na Terra, né, como terráqueos. Eu vou pegar até um gancho nisso que o Ninon está trazendo em relação às energias. Ele falou da energia dela, tem pessoas que querem cumprimentar a mão, depois quer abraçar, e que tem aquela pessoa, outras a gente não quer nem se aproximar. E a minha pergunta é relacionada a isso. Pode ser que vocês tenham experiências de clientes, de pessoas que de alguma forma passaram pelos atendimentos que vocês realizam e que buscavam uma certa, como tem na astrologia, uma certa identificação, meio que a sinastria cosmológica. Tem essa relação e tem as cores que mais se conectam e aquelas cores que mais se repelem. Tipo, a Flávia falou sobre o preto e o branco como sendo energias opostas ou meio que antagônicas nas relações em relação a essas cores e em relação às pessoas em si, nessa questão que eu estou falando de relacionamentos. Como é que é vista? Ou eu me alonguei na minha pergunta e é uma pergunta muito louca? Sabia que... não, lembra da outra vez a gente conversou sobre os grupos familiares, né? Que, por exemplo, se a gente tivesse um casal duplo de fogo, com excesso de fogo do casal, iria ser lógico ou cosmológico que o filho viesse sair sem o elemento fogo para vir, digamos, a equilibrar esse núcleo familiar. Isso eu tenho visto muito, se repetido muitas vezes, né? De aquele excesso de algum elemento no casal venha a ser o elemento faltante na descendência. E entre digamos, pessoas que se atraem ou que se repelem, temos sim isso daí. Por exemplo, é natural você procurar no outro aquilo que você não tem. Você se sente atraído pelo que falta, digamos. Isso é uma. Ou digamos, em personalidades muito narcisistas, digamos, potencializar o que eu tenho. Então, por exemplo, aquele casal que é espelho, né? Que os dois se vestem iguais, que os dois andam, né? Que são espelhos, aí você vê que está potencializando o mesmo elemento. Então, por exemplo, um duplo de terra com outro duplo de terra. Aí é uma maravilha, né? Tipo, acordam na mesma hora, gostam das mesmas coisas, né? A gente chama às vezes de casal gêmeos, né? Mas aí depende da personalidade, né? Tem uns que procuram o que lhe falta e tem outros que procuram potencializar aquilo que lhes sobra. Pelo menos na minha visão, é mais ou menos assim.
Muito bem, agora vamos passar para o Ninon, e aí o Ninon vai falar também da sua experiência, e se ele fez essa análise também com a companheira dele em relação às cores, também que ele interagia ali pela cosmologia. É interessante, né? Eu tava escutando a Flávia falar, e aqui em casa tem um exemplo, né? O Nicolas, né, o nosso filho, né? Ele tem dupla água, né? Que na realidade, quando a gente fala numa duplicidade de elemento, tradicionalmente as pessoas têm os 4 elementos: fogo, terra, água e ar, né? E acontece, né, às vezes, de algumas pessoas ter uma duplicidade de elemento, né? E se tem a duplicidade, tu tem a ausência, né, a falta de outro elemento, né? Então, aqui em casa, o Nicolas, né, que é o nosso filho, ele tem dupla água, né? Ele tem dupla água e não tem o elemento ar no mapa dele, né? No mapa gestacional, né? O que acontece aqui em casa? Eu sou geminiano, eu sou ar, e a Márcia é libriana, é ar, né? Então, essas compensações, né, que energeticamente acabam acontecendo, né? Tem um exemplo em São Paulo, né, um outro casal, né? Ela tem dupla terra, e o marido tem duplo ar, né? Nenhum dos dois tem fogo. O que aconteceu? 2 filhas leoninas, 2 filhas com o elemento fogo, né? Então, isso é interessante a gente olhar, né? Porque a gente começa a entender, né, alguns movimentos energéticos que vão acontecendo, né? E é interessante, né? Voltando para o início da tua pergunta, Samuel, no quesito quem se dá bem com quem, né? Que energia se dá bem com qual outra energia? Na realidade, a gente olha o contexto, né? Como é que é o mapa da pessoa, né? E quando a gente fala como é que é o mapa, é porque todos nós, na visão da cosmologia, né, somos formados por 12 energias, né? Então, a gente tem 12 cores dentro da gente. Se eu juntar com a informação da astrologia, é como se eu dissesse que dentro de mim mora um leonino, um canceriano, um virginiano, um geminiano, né? Só que em pontos diferentes, né? E aí a gente vai fazer associações com 12 chakras, né? Diferente dos chakras que a gente está acostumado a ouvir falar, né? Do Reiki, né? Dos mestres ascensionados, que tudo isso aí fala em 7 chakras. A cosmologia a gente trabalha com 12. Então, são todas essas combinações, vamos supor, aonde está o meu preto? O meu preto está na minha percepção, né? E o meu preto se relaciona com um vermelho, né? O preto da outra pessoa está na mão direita e se relaciona com o verde. Então, essas combinações é que vão nos ajudar a entender e a determinar, né, o funcionamento de cada pessoa. Sinastria, né? Não, sinastria não. Qual é o nome que tu falou, né? Quando tu faz um mapa novo para o ano seguinte, né? Na cosmologia, a gente tem um mapa único, né? Então, o mapa do meu nascimento é meu até eu ir embora, até eu partir daqui da Terra. O que vai mudando? A forma como eu olho para o mapa, né? Como o cosmólogo, né, olha para o mapa, né? Então, tu vai ter no mapa informações de graus, de minutos, né? E essas informações de graus e minutos, que têm relação com o movimento de um planeta em relação a uma constelação, né, e que está informada no mapa, né, é que vai nos dizer de quanto em quanto tempo uma determinada energia, né, cor, está ativa. Né? Então, isso é uma das leituras que a gente faz. Eu, com 57 anos, quais energias, nesse momento da minha vida, estão em atividade, estão ativas, né? E eu vou olhar para elas, né? Pode ser que não tenha nenhuma nesse momento em ativação, então eu sigo, né, com aquela coisa que a gente tem muito forte, né, do livre-arbítrio, né? Eu sigo conforme as coisas vão se apresentando. Mas quando eu tenho uma energia potencializada, se eu tiver uma energia que tenha uma potencialização aos 57 anos, eu vou olhar para ela.
Ah, é o vermelho que está potencializado, vou olhar para as questões do vermelho. Para quem esse vermelho olha? Ah, ele olha para o amarelo. Vou olhar para as questões do vermelho na relação da minha comunicação, a força olhando para a comunicação. Então, a gente faz uma leitura que pode ser anual, mas usando o mesmo mapeamento, né? Acho que é mais ou menos isso aí. Bem legal, muito bom. A minha pergunta também agora para as pessoas que estão acompanhando e, porventura, estão querendo entrar nessa autopesquisa e nesse estudo relacionado à cosmologia. Então, o que é que vocês recomendariam para essas pessoas que querem aprofundar esses conhecimentos e que, de alguma forma, eles também tenham essas percepções e essa visão de mundo e energética e mágica que a cosmologia tem possibilitado na vida de vocês? Bom, a princípio, se quiserem trabalhar sozinhas, tem muita coisa para pesquisar na internet, nos blogs, nas publicações que já foram feitas. Tudo isso ela pode, digamos, pesquisar por conta própria. E depois, se quiser aprofundar nos assuntos, entrar em contato com a gente, entrar em contato com o Nino, comigo, com outros cosmólogos que vão encontrar por ali, para saber, né, como que estão suas energias, como defini-los energeticamente e como, através disso, poder se conectar com as inteligências planetárias. Porque, digamos, a gente pode ter um conflito com um planeta dentro do mapa, mas o planeta em si, ele não tem problema, conflito nenhum, digamos. As inteligências planetárias são puras, né? Como a energia da Terra, do centro da Terra, não está poluída pela atividade humana, né? E os planetas também não. Então, digamos, eles fazem um desenho conflitivo quando se canalizam aqui na Terra. Mas eles em si não têm nenhum conflito. Então, digamos, entrar em contato com essas energias planetárias nos fazem como pular por cima dessas dificuldades, que são mais quando na configuração terráquea, né, digamos assim. Uhum. E por falar até nisso que você acabou de nos trazer, você também faz uma partilha lá no Facebook que é relacionado às vibrações dos dias, né? Com as cores dos dias, das semanas, não é isso, Flávio? Sim, porque como cada dia tem uma regência planetária e cada hora uma dessas cores, digamos, está influenciando a Terra diretamente, a gente tendo esse conhecimento, podemos, digamos, desviar ou entrar naquela sintonia, dependendo se essas horas planetárias estão entrando em positivo ou em negativo. Se estão em negativo, eu na minha planificação, eu não vou colocar naquela hora, naquele dia. Eu vou tentar, lógico, colocar no melhor momento possível, porque se eu conseguir esse alinhamento, ou seja, se eu conseguir fazer minha ação do preto numa hora preta com preto positivo, eu vou ter sucesso. Nesse sentido é matemático. Se eu não estou dando certo com alguma coisa, é porque eu estou entrando no momento errado. Eu não estou sabendo entrar no momento certo. E este conhecimento nos ajuda com isso, a poder entrar no momento que isso ali está coroado, está beneficiado, está no seu máximo esplendor. Então, eu vou ter sucesso. Aí é só realmente colocar a minha intenção. Porque todo o resto vai estar ao meu favor. Digamos, que o universo está conspirando? Porque eu estou atuando consciência. Eu sei o que estou fazendo. Então, digamos, vou ser bem sucedida naquela ação. Então, legal isso que a Flávia está trazendo, né? Que é a agenda cosmológica, né?
A Flávia trabalha bastante com essas informações, né? Ela tem divulgado isso nos blogs dela, no Face dela, né? Então, eu acho que é um caminho, né, para a gente poder acompanhar e entender a movimentação planetária, né, e essas características, né, em relação a essas 12 cores, né, que a gente trabalha, né. A Flávia tem esse trabalho, né, de atendimento mais individualizado, né, onde a pessoa procura ela, faz o mapa, né, faz os atendimentos, né, eu trabalho também com mapa, né, com mapa cosmológico, e do início da pandemia para cá, junto com a Márcia, né, a minha companheira, minha esposa, a gente tem trabalhado com grupos, né, então a gente tem passado esse conhecimento da cosmologia para grupos, né, tem toda uma montagem, né, de curso, né, tem o básico, tem o intermediário, tem o avançado, né, e isso aí é uma coisa que deu muito certo, foi muito legal, né, atingiu mais gente, né, com esse conhecimento da cosmologia. Era um trabalho que antes da pandemia eu fazia só vivencial, né, quando eu ia viajar e ia fazer as oficinas de tambor, né, aproveitava e fazia uma palestra aberta sobre a cosmologia, mas, e tem outras, que nem a Flávia falou, né, tem outras pessoas que trabalham também com a cosmologia, mas ainda é um ensinamento que a gente tem que pesquisar, né? Ou tu vai em algumas pessoas que trabalham com essa divulgação, né, tipo eu, a Flávia, né, ou tu pesquisa no Google lá, cosmologia energética, e vê o que tu encontra, né? A Flávia mesmo tem alguns e-books, né, que são muito legais, assim, né, para trazer um pouco da base, né, desse conhecimento, né, e claro que a gente conta muito com o interesse, né, das pessoas nesse conhecimento, que é tão antigo como a astrologia, só não é tão divulgado como a astrologia, né? Se a gente pegar a cosmologia, ela é um ensinamento, né, não com esse nome, lógico, né, mas é um ensinamento também milenar, né, na vivência dos povos nativos, né, dos povos xamânicos. Bem legal. No início a gente falou sobre o Juan Ivedo, sobre a história, a sua conexão até ali a sua passagem, né, em 2009. E eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês relacionada a isso. Como é que vocês veem a morte? Ou como é que vocês entendem a morte? Bom, digamos, a desintegração da configuração atual para uma nova configuração. Digamos, as energias não morrem, digamos, elas mudam de estágio evolutivo. Então, digamos, comigo estão fazendo um processo que quando o meu corpo terminar, vai continuar montado de outra maneira, mas energeticamente é a mesma energia, digamos. As energias têm uma vida muito longa comparada com a vida do corpo humano, né? Um corpo humano, 80, 100 anos, ele perece. E uma energia até completar sua travessia na Terra demora 25.000, 30.000 anos. Então, imagina, de alguma maneira somos todos os mesmos desde o início. Então, é interessante, Samuel, porque isso aí é um tema, né, que muitas vezes eu não chego a tocar num grupo, né, porque gera conflitos no sentido assim de crenças, né? Na cosmologia energética, que nem a Flávia estava falando, né, a gente acredita que o corpo vai embora, mas as energias ficam, né? Então, não ficam aqui na Terra, elas voltam para o cosmos e aí algumas delas aí voltam para a Terra, né? Uma figura que eu gosto de fazer é no sentido assim, a gente está muito acostumado a ouvir falar em alma, né?
Então, na cosmologia, uma alma, ela é composta por 12 espíritos, que são essas 12 energias, essas 12 cores, né? Então, no momento que eu tive a minha fecundação, que o pai e a mãe se encontraram e me trouxeram para a Terra, ali começa um processo de chegada das energias, né? Que vai se concluir quando a gente nasce. Fui fecundado, nasci, nesse meio tempo eu tenho 12 energias que vão chegando, né? Que vão ancorando, que vão massificando, né? No momento que eu nasço, essas 12 energias nascem junto, né? Ficam comigo e começam um processo de crescimento, de conhecimento, de reconhecimento dentro de mim, né? No momento em que eu vou embora, né? Que eu deixo de existir, né? Essa alma, ela perece, ela vai embora, ela morre, né? Mas as 12 energias, ou 12 espíritos que ficaram nela, que formaram ela, né, durante essa encarnação, eles voltam para o cosmos, com todas as experiências que tiveram enquanto Ninon, né? Então eu vou ter um preto que volta para o cosmos e que volta com uma assinatura do Ninon. Eu vou ter um amarelo que volta para o cosmos com a assinatura do Ninon. 12 energias que voltam para o cosmos dessa maneira. Elas vão ficar um tempo, né, pairando, né, pelo cosmos, até acontecer um novo nascimento, né? Ou que pode ser uma coisa imediata, ou que pode levar dezenas, centenas de anos para acontecer. Aí uma energia dessas volta, né? E ela volta com essa história, né? Ela volta com uma história que viveu, né, no Ninon, que teve algumas experiências que fizeram ela crescer, então ela volta com uma evolução maior, né? Mas ela não volta lembrando, né, que teve um momento em que ela viveu no Ninon, né, ou viveu na Flávia, não importa, né? Então essa forma de olhar para isso faz com que a morte seja só uma passagem, né? Para mim, a morte é só uma passagem, né? Então, quanto mais a gente puder morrer, né, mais a gente vai poder fazer com que essas energias possam evoluir, né? E eu acredito muito nessa evolução, né? Esses tempos eu estava escutando uma palestra do Cortella, né? E ele falava, né, que só os animais são imortais na Terra, né? Eu achei aquilo fantástico, né? Por que só os animais são imortais? Porque eles não têm noção do que é morte, né? Então, o ser humano ele tem essa noção da morte, então ele morre mesmo, né? Mas os animais eles não têm essa noção do que é morte, então eles se tornam imortais. Eles não passam, né, por essa dificuldade, né, que de vez em quando algumas pessoas têm de olhar para a morte, né? A morte é só uma continuação, né, desse processo, né, que a gente escolheu ter quando veio para a Terra, né? Como terráqueos, né? A gente escolheu passar por essa experiência. Vou pegar essa perspectiva não dos animais em si, mas a perspectiva dos seres, dos humanos, dos duas pernas que caminham aí por essa terra. Qual o legado que você gostaria, que você deseja de deixar, humanamente falando, ou mesmo no mundo das ideias, mas para os humanos, antes de fazer essa passagem? Tem que viver o máximo possível e não ter medo de acreditar nas próprias impressões, né? Acho que isso é o mais importante, que não passar pela vida sem fazer as coisas, sabe? Tendo medo disso, medo daquilo, para se lançar, né? Tiver uma impressão, uma vontade, ou, né, uma intuição, como se diz, ou mesmo um sonho, que se lance, né? Que não espere mais nada, que vá, que faça,
que erre se for necessário, que não tem problema errar. Estamos aqui para aprender da dualidade e que não fiquemos nos poupando, sabe, ou deixando para amanhã qualquer coisa, que tudo que a gente tiver vontade tem que colocar em prática, por mais louco que pareça, por mais impossível que os outros digam que não esperar mais nada, né? Ir em frente, sem medo, assim. Então, o que eu gostaria de deixar, né? Eu acho que uma parte do que eu gostaria de deixar é esse trabalho que eu tenho feito, né? De levar esse conhecimento, né, para mais pessoas e de fazer com que essas pessoas notem que de uma maneira simples é possível mudar a sua caminhada, mudar a sua jornada, né? Com práticas simples, né? Que nem a Flávia no momento estava falando ali, né? De a gente acordar junto com o sol, né? Acordar junto com o campo do fogo quando ele inicia, né? Que é uma coisa que não é muito fácil, né? Mas é uma forma de se conectar, né? E essa fala toda que a Flávia traz, né? De dizer para as pessoas aproveitem, né? Vivam o que vocês estão vivendo nesse momento, né? E sejam felizes com isso. Se tu não está sendo feliz com o que tu está vivendo, é porque não deve estar legal, né? Então muda, né? E aí dentro do xamanismo, dentro do caminho vermelho, né? Tem uma fala que eu acho muito legal e que fala tudo, né? Se o teu caminho tem um coração, segue ele, né? Porque ele tem vida, né? Se tu não sente esse coração no teu caminho, troca de caminho, porque a vida na Terra, essa temporada que a gente está aqui, ela é muito curta, né? Então não vale a pena a gente ficar fazendo experiências e coisas que não nos trazem vida, né? Que não nos trazem um coração. Muito bem, a gente está chegando aqui ao final desta edição do programa Consciência Próspera, com a presença ilustre aqui da Flávia Mari e do Ninon Kramer, cada um em seus respectivos lugares, e o Ninon vai ter novidades agora, provavelmente para esse ano de 2022, também fiquem atentos aí às redes sociais, que ele vai estar postando também. Vocês que são de Portugal, eu sei que Portugal é super conhecido pelo menos o Ninon é super conhecido lá em Portugal por ter realizado diversas atividades também. Muitas pessoas, quando a gente fez o ao vivo, mandou um recadinho pro Ninon, e até de outras pessoas que vêm aqui no programa falar sobre cosmologia, até a turminha de Portugal, fala, eu estou aprendendo com o Ninon, lá de Portugal, então o Ninon está ficando international, né, também. Né, nessa possibilidade de transmitir esses conhecimentos. Se você gosta dessa temática ou de temáticas espiritualistas ou de visões de mundo ou abertura ou algo que de alguma forma ressoa e tem coração e queira também estar presente fazendo parte do canal Consciência Próxima, se inscreva aqui. Se você já é inscrito, curta e compartilhe com os amigos, compartilha nas redes sociais. Fala assim, nossa, teve aqui o Ninon e a Flávia trazendo umas ideias muito legais ligadas à cosmologia xamânica. E aí você posta lá nas redes sociais. A gente agradece por essa expansão também desses conhecimentos para outras pessoas. Quero super agradecer tanto a Flávia quanto o Ninon pela partilha, pela conexão que nós fizemos hoje aqui nessa fala, e vou pedir para cada um deixar uma mensagem final para finalizar esse programa. Provavelmente a gente vai trazer eles de novo nesse ano de 2022. Fiquem atentos aí à nossa programação. Agora, mensagem com a Flávia. Então, vou resumir, vou ser bem sucinta. O momento da ação chegou. Não tem que esperar mais nada. Boas palavras, Flavita. Então eu quero agradecer, né, mais essa oportunidade, Samuel, aí de abrir o canal para a gente poder trazer esse conhecimento, né, trazer essa sabedoria nativa e tão atualizada, né?
nessa fala, provavelmente nesse momento, né, em que tu vai apresentar esse vídeo, né, provavelmente eu já vou estar em Portugal, né, a gente está indo para lá, quer dizer, a gente vai, eu não sei como é que vai ser bem isso, mas o fato é que no momento que tu passar essa live, né, essa entrevista, a gente vai estar em Portugal, né, trabalhando a cosmologia, né, é um país que abriu as portas para esse conhecimento, né, e que eu acredito que faz parte do sonho, né, do sonho também do Juan, quando ele começou a trazer esse conhecimento, né, expandir tanto o conhecimento como as formas, né, do viver, né, que ele trazia, né, e que está na Flávia também, da simplicidade, né, da simplicidade e da conexão com aquilo que é mais sagrado, né, ou seja, com a Terra, né, com os seres da Terra. Gratidão imensa, Samuel, gratidão a todas as pessoas que nos assistiram, que estão nos assistindo, né, e fica o convite, façam contato aí com a Flávia, comigo, né, e com o Samuel aí, tá, gente? Obrigado.